Paz do Senhor, irmãos. Vou aqui uma máscara. Eu vou pegar porque é melhor. Agora eu não estou com sede, né? Mas daqui a pouco, falando. Irmãos, graças a Deus, mais um dia, mais uma vez estamos aqui. Sempre feliz de poder colaborar, né? E também poder compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Continuando com estudos, né, das cartas. Estivemos aqui algumas vezes. Falar de outros temas e outras cartas. E hoje nós vamos falar de uma carta pequena, né? Até certo ponto simples, mas que, pela sabedoria de Deus, né? Como Deus se comunicou e se comunica conosco aí, tiramos com certeza lições para a nossa vida, lições práticas, né? E realmente o Senhor nos dê sabedoria para colocar em prática alguns pontos, algumas lições, né, que vamos hoje juntos aqui estudar, passar por elas aqui. Então, falando um pouquinho aí, né, o pessoal diz hoje, o pastor, ele já deu alguns spoilers aí, né, falou alguns nomes, e é interessante, porque a carta de Filemon, ela é uma carta conhecida, de certa forma, né, carta de Paulo, e uma carta muito curta, não tem capítulo, né? Quer dizer, tem um, né? Mas não tem outros capítulos. É uma carta curtinha mesmo. Os irmãos abrirem, às vezes até difícil de achar, né? Tá lá antes de Hebreus. E é uma carta que tem aqui 25 versículos apenas. Eu li alguma coisa no grego, acho que são 300 e poucas palavras, né? Ou seja, poucas palavras, mas com certeza, através do Espírito Santo, né? Como cremos que é a palavra de Deus, vai trazer para nós aqui algumas lições e que o Espírito Santo nos ajude a perceber, a reconhecer e a colocar em prática, né? Aquilo que vamos aprender aqui. É repetitivo dizer, mas com certeza já falou comigo, já me deu alguns puxões de orelha aqui e espero que eu possa também me aprofundar e colocar em prática, né, aquilo que o Senhor tem falado comigo. Nós podemos dividir aqui basicamente em 3 partes, né, onde ele tem uma introdução, uma saudação, algumas informações, algumas até declarações de Paulo, até o versículo 7. Depois do 8 ao 21 é a carta propriamente dita, digamos assim. E depois o 22 ao 25 é um encerramento, né? Então, claro que no nosso conteúdo, tudo aqui nós podemos tirar lições, mas o nosso conteúdo principal está aí entre os versículos 8 e 21. Mas vamos começar então do primeiro. Como nós estamos gravando, eu ia pedir para os irmãos lerem, mas é melhor eu ler, porque assim as pessoas que vão assistir depois também podem acompanhar, né? Até vou tomar cuidado para algum comentário mais relevante dos irmãos poder repetir aqui. Às vezes a gente acaba se esquecendo, né? Fica um pouco vazio. Bom, então, primeira coisa aqui, versículo 1 da carta de Paulo a Filemon, né? Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, né? Ele está colocando aqui o nome dele e também Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador. Então, Paulo está preso, provavelmente em Roma, se preocupando de novo, né, como a gente sempre coloca aqui quando a gente estuda as cartas de Paulo, se preocupando com a igreja, se preocupando com os filhos da fé ali,
tanto ele fez, né, e tendo esse cuidado de poder passar informações para eles. Filemon é um crente, é um convertido, pelo que se vê até um pouco da história, um servo bastante fiel, que tem uma certa condição de vida, provavelmente, e que é uma pessoa muito importante ali na região de Colossos, né, onde ele cuida dos crentes ali, inclusive, né, Paulo em algum momento fala da igreja que está em sua casa, ou seja, ele provavelmente tinha ali pessoas se reunindo na casa dele, além da própria família. Então é alguém de confiança, alguém que Paulo conhece, né? E ele sente essa necessidade por algo que ocorreu ali com Onésimo, né? Que é o servo, o escravo ali que trabalhava com Filemon. E Paulo então se sente ali, vou usar o termo, né? Na obrigação de intervir pela vida de Onésimo perante Filemon. E, na verdade, irmãos, é interessante, né? Todas as histórias como esta, nós vamos hoje falar aqui, a gente pode sempre olhar os dois lados, né? Então tem o lado, aliás, aqui tem mais lados, né? Mas vamos pensar nos dois personagens principais aí, né? E nesse caso eu vou até tirar Paulo aqui, né? O escritor que também acaba sendo um personagem, mas enfim, Onésimo e Filemon, eles são os personagens principais da história. Filemon é o mestre, o senhor de Onésimo, e Onésimo é o escravo. Onésimo provavelmente prejudicou o Filemon. Provavelmente causou problemas financeiros, ou seja, prejuízos financeiros ao Filemon. E fugiu. E como sempre, os caminhos do Senhor são muitas vezes surpreendentes para nós, é claro. Ele acabou se encontrando com Paulo. Não sei se ele procurou o Paulo, mas enfim, eles se encontraram. E então ele acabou se convertendo. E pelo testemunho de Paulo que nós vamos ver verdadeiramente. Ou seja, ele mudou de vida. Ele se transformou através do Evangelho. Enfim, esse é só o pano de fundo, aí, o contexto para que a gente entenda, né, um pouco aí da história que nós vamos falar. Então é interessante até nós vermos aqui o primeiro versículo, que Paulo usa uma apresentação um pouco diferente. Né? Ele normalmente fala Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, né? E muitas vezes usa o termo de preso, né, pelo Evangelho e coisas assim, mas nesse caso ele está simplesmente dizendo prisioneiro de Cristo Jesus, ou seja, está preso por causa do Evangelho, e o irmão Timóteo a Filemon, o amado nosso cooperador. Então, né, Filemon aqui considerado um cooperador, alguém de valor na obra do Senhor. E provavelmente, é claro que é sempre, nós não podemos dizer com certeza, mas talvez esse tom de Paulo um pouco diferente, mais íntimo, né? Essa carta ela não está endereçada a uma igreja. Né? Talvez até, a gente não tem como saber isso, mas talvez ela foi lida por mais pessoas ali da família, ou até aqueles que frequentavam ali a casa de Filemon, né? Mas se percebe-se essa característica um pouco mais pessoal mesmo, mais íntima. Né? Paulo aqui escreve para um amigo. Né? E aqui ele vai pedir algumas coisas, vai dar alguns conselhos que são tão valiosos aqui, tanto para o Filemon como para nós. Né? E existe essa relação também de Filemon com a igreja de Colossos, né? Da carta que nós estudamos aos Colossenses ali. Também é uma coisa interessante. Aí, continuando, né, para a gente andar um pouco mais rápido nessa parte aqui que é mais introdutória, no versículo 2, e aí endereçando também, né, e a irmã Ápia e a Arquipo, nosso companheiro de batalha, e a igreja que está na sua casa. Então, percebam que é ali uma coisa um pouco mais íntima, como eu já havia dito.
haja em vós graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É o versículo 3, né? E aí Paulo, né, continuando, diz no 4, eu dou graças a Deus sempre que me lembro de ti em minhas orações. E ao ouvir do teu amor e a fé que tu tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Então Paulo ouvia boas coisas a respeito de Filemão. Né? E ele destaca aqui duas coisas muito importantes todo cristão. Quais são elas? Amor, caridade, né, como algumas traduções trazem, e fé. Amor e fé. Para com quem? Todos, né? Primeiro, para com o Senhor e para com todos os santos. Quem são os santos? Os irmãos, né? As pessoas que ele ajudou e ajudava ali naquela região. Então, Paulo valoriza muito, porque ele sabe que Filemão é um servo fiel, é um servo amoroso, né? Tem fé no Senhor, é um verdadeiro cristão. E aqui eu creio que já para nós já fica, né, uma coisa importante aqui. Esse reconhecimento de que somos cristãos, de que temos o amor de Deus, o amor que amamos a Deus e amamos também ao ser humano, às pessoas, né? Não interessa quem elas são, não interessa como elas são, mas nosso amor tem que sempre transparecer como sendo cristãos, né? Que essa seja verdadeiramente a minha marca, a nossa marca, assim como Jesus disse que assim seremos reconhecidos, porque nos amamos uns aos outros, né? Então reconhecidos pelo amor. Paulo dá esse testemunho bonito aqui de ouvir, né? Ou seja, ouvir dizer, ouvir falar de testemunhos que comprovam essa ação, essa característica tão importante de um cristão que estava na vida de Filemão. Ele continua, para que a comunhão de sua fé seja eficaz no reconhecimento de todo o bem que há em vós por Cristo Jesus. Então, irmãos, é interessante isso, né? O bem que há em nós. Mas será que em nós habita esse bem sem a presença de Jesus? Interessante, né? Pensarmos isso. A Bíblia muitas vezes demonstra, em vários trechos aí, que a nossa, por causa do pecado, claro, a nossa origem, né? A nossa natureza, ela é má. Mas, quando nós recebemos o Senhor, quando nós entendemos o processo, né? Quando nós entendemos a salvação e aceitamos, realmente isso faz com que, através de Cristo, o bem possa voltar a aparecer de nós. Nós vamos voltar a fazer o bem, de uma maneira até natural, porque é isso que o Senhor traz para nós. É lógico que, cabe dizer novamente, né, temos essa tendência ainda de mal, mas com certeza com o Espírito Santo, com uma vida dedicada ao Senhor, com uma fé genuína no Senhor, isso tende a ser cada vez mais transparente nas nossas vidas. Com certeza vai ser notado por outras pessoas também. E sempre para a honra e a glória do Senhor, porque sabemos que isso não vem de nós. Né? Isso não é algo que é um mérito nosso, de sermos bonzinhos, de sermos... ou muitas vezes até termos essa aparência, né? Mas não, nós sabemos que isso é por Cristo, por causa dele, é para ele e por causa dele, porque se fosse depender de nós muitas vezes, infelizmente, faríamos coisas terríveis, né?
E aqui aparece também a palavra reconhecimento, né? Ou seja, o que é o reconhecimento? É o completo conhecimento. Pessoas muitas vezes testemunham sobre alguém que tem essa verdadeira fé e esse verdadeiro amor em Cristo, mas para não deixar esquecer, Paulo completa, que há em vós por Cristo Jesus. Sete. Porque nós temos grande alegria e consolo em teu amor, pelo qual, por meio de ti, irmão, os sentimentos dos santos foram aliviados. Olha que interessante, né? Filemon tinha aqui uma característica que parece, pelas palavras aqui, pelo contexto, de acolhimento das pessoas. De fazer parte, de fazer a ação de aliviar o sofrimento das pessoas através do Evangelho. Né? Dele talvez não tivesse nada, claro, algum recurso talvez, porque parece que era alguém que tinha recursos, mas além disso, além da questão talvez social, né, que é extremamente importante, mas aqui uma questão espiritual, abrindo inclusive a casa para que outras pessoas pudessem ali provavelmente cultuar a Deus, né? Ou seja, tendo uma congregação ali, pelo que parece, na sua casa. É isso que dá para a gente entender. Parece que é um consenso realmente aqui entre os estudiosos, né, os comentaristas que falam desse texto. Uma pessoa muito abnegada, muito dedicada, que tinha ali, conhecida na região exatamente por essas características, provavelmente. Por isso, ainda que em Cristo eu tenha grande confiança para te mandar aquilo que te é conveniente, então agora Paulo vai começar a introduzir o assunto, né? E assim como ele vem e não está, Paulo não está trazendo aqui aquele peso de que é um apóstolo falando com aquele irmão ali, Filemon, né, usando o peso da sua palavra, da sua autoridade divina mesmo que Deus lhe concedeu, ele acaba dizendo que o que ele vai trazer agora, né, não mandando, mas pedindo, é algo relevante, é algo importante, e que inclusive é conveniente. Então, repetindo o 8, por isso, para a gente poder emendar agora com o 9, né? Por isso que em Cristo eu tenho grande confiança para te mandar aquilo que te é conveniente, ainda que tenha grande confiança para te mandar. Em vez disso, por amor eu te peço, ainda que eu seja tal, Paulo, o velho, e também agora um prisioneiro de Jesus Cristo. Então Paulo desenha, né, todo aquele cenário ali. Chama Filemon de irmão, né, se considera um irmão, sabe que já é alguém ali gasto, talvez até de certa forma prematuramente por conta de todo o trabalho, todo o sofrimento, fez, né, tudo que passou na vida. E ele diz, olha, mais ou menos assim, eu poderia mandar, e não porque eu mando, mas com a autoridade da palavra de Deus aqui, do Evangelho, mas eu não vou usar isso. Eu sou aqui o Paulinho, velhinho, que está aqui preso, né? Que você considere isso também, né? Que eu estou aqui preso pelo Senhor. Talvez nas entrelinhas, tipo, se não fosse isso, eu poderia ir aí conversar com você, a gente poderia conversar sobre o assunto, mas não dá. O assunto é urgente, a gente não tem como conversar agora, mas eu gostaria de te pedir essa ajuda, né? Te pedir essa consciência, e que é interessante, e vai ser conveniente para você também.
Ele está pedindo algo que Filemão deve fazer, mas que também traz um benefício para ele. Né? E é claro que aqui a gente vai falar um pouco mais disso, mas que vai trazer para ele a oportunidade de perdoar, de colocar o evangelho em prática. Né? Então, olha, irmão Marcelino, eu ia falar pastor ele, irmão Marcelino, parece que sim. Né? Pelo que eu pude ver, parece que sim, parece que se conheciam. Eu queria lembrar eu não anotei aqui, mas eu li algum comentário sobre isso, né? Que esse comentarista queria sim que eles se conheciam, né? Paulo e Filemão. Então, não consigo afirmar 100%, irmão Marcelino, mas eu acredito que sim. Exatamente. Não de alguém, por exemplo, que se converteu e se comunicava com Paulo apenas, né, de forma à distância, mas parece que é alguma coisa de proximidade mesmo. Então, parece que realmente é isso. Eles se conheciam e tinham essa confiança, né, entre eles aí. Não sei se os pastores sabem especificamente, mas eu acho que sim, pelo que parece, sim. Eu talvez esteja errando, me perdoe, mas parece que isso tem alguma coisa a ver também com relação à igreja de Efésios, né? Então tem alguma coisa aí também. Mas a região aqui é a região de Colossos, né? A igreja de Colossenses. É, 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 para mim, é isso aí. Talvez seja contato para ele. Poderia ser também porque ele se converteu numa igreja que Paulo estava, mas pelo contexto e pelo que eu li, realmente parece que teve essa coisa presencial, né? Foi uma coisa. Bom, Luiz, pode falar, perdão. Ah, Filemão. Filemão, Filemão, Filemão. Onésimo estava lá. Onésimo realmente a Paulo conheceu, né? Pelo que a gente pode ver, ele. Sim. Então, e pelo que parece, Filemão também, e aí ele está agora meio que fazendo a intermediação aí para acertar essa situação aqui. Né? Conforme eu coloquei no começo, ele tinha fugido, né? Tinha se ausentado lá da presença de Filemão. Então agora vem o pedido, né, irmãos? Versículo 10. Eu te peço por meu filho Onésimo. Esses termos próximos, Paulo usa, né? Irmão, agora chamando Onésimo de filho, né? Não era filho de Paulo, biológico. Mas por quê? Porque ele era filho da fé, né, de Paulo, ao qual eu gerei durante as minhas prisões. É por ele que eu estou te pedindo, Onésimo. Aquele que antes era inútil, falando de Onésimo, mas agora útil para mim e com certeza também para você, para ti. Então Paulo fala, ó, agora eu estou te pedindo, Onésimo, você sabe quem é, né? Você sabe a história dele aí. Provavelmente Onésimo contou a Paulo o que aconteceu. Ele fala, recebe esse meu filho aí que eu gerei nas minhas prisões. E que talvez você pense, né, que ele era inútil, e talvez ele fosse realmente, mas agora não, agora ele é uma pessoa diferente. Olha que demonstração, né, do antônimo, professora Rose?
inútil e útil, antônimo, né? Totalmente o contrário, né? O que demonstra aí um dos aspectos aqui do poder da salvação, né? Da conversão. Alguém que talvez fosse considerado inútil, mas agora não, agora é útil. E o interessante é que o nome Onésimo significa útil, né? Ele era útil no nome, mas não era útil na prática. Mas agora Paulo, acho que até fazendo esse trocadilho, né? Ou seja, era um que se chamava útil, mas era inútil, mas agora ele está fazendo jus ao nome, né? Agora ele é útil, e ele é útil para mim, e eu acredito que ele vai ser também para você. Isso, uma outra lição que nós podemos tirar aqui, né, irmãos, desse versículo 11, é o poder de Deus. O poder de Deus para salvar e transformar o ser humano. Ao ponto de uma pessoa como Paulo agora aqui, dando testemunho pela vida de Onésimo. Olha que responsabilidade, porque ele tá falando e ele vai cada vez aqui, quando a gente for lendo, ele vai ser ainda mais incisivo, né, em dizer, não, eu confio. Né? Eu tô te pedindo como se eu estivesse pedindo para você me receber aí. Então ele está pedindo de verdade, com muita confiança de que a vida de Onésimo foi transformada e que ele agora vai ser uma pessoa diferente, vai ter uma postura diferente, uma atitude diferente. Tudo isso vai acontecer. E Paulo acredita nisso. Ah, tem que ter até mais agora. Pois é, nós como seres humanos, talvez não, mas eu acho que é exatamente para ter essa mudança aí. É pesada, é. Não, e aí, irmão Marcelo, vem ainda mais, além da força da palavra de Paulo, é a força da palavra de Deus, porque, né, é para perdoar. Agora confiar é diferente. É. E esse é o nosso lado humano, né, irmão Marcelino? A gente eu me lembro que eu falei isso aqui outra vez aqui já, né? Nessas cartas aqui em outra situação, não me lembro exatamente qual. Perdoar é uma coisa, esquecer é outra. Ou talvez, usando agora essa situação, né? Será que vai confiar de novo? Depois de já ter feito alguma coisa? Mas, como cristãos, é o que nos cabe, né? Até que se prove o contrário. Não é mais aquele. Nasceu de novo. Ele se transformou do inútil no útil, né? É. É. E a gente. Hoje eu não me lembro de cabeça assim, mas tem muitas situações na igreja, já vi pessoas, não só na nossa aqui, mas pessoas que no mundo eram terríveis, né? E que no começo as pessoas até ficam um pouco, né? Mas e agora? Se, por exemplo, né, essa pessoa que matava ou que roubava, como é que é? Tá na igreja? Vai dar para confiar? Vai dar? Pois é, tem que confiar, tem que pensar que Deus é poderoso. Por isso que eu disse, né, o versículo 11, ele fala muito desse poder de Deus para transformar as pessoas. E é claro, irmãos, aqui vamos pensar uma coisa, né? No final das contas, isso foi uma coisa que eu refleti, vou até adiantar aqui. Todos nós somos onésimos. Ninguém aqui nasceu bonzinho. É lógico que tem coisas que são terríveis, como matar alguém, como praticar algumas coisas que são abomináveis, que acabam sendo saltando aos olhos e se destacando demais. Mas no final das contas, nenhum de nós é confiável quando não conhece a Deus.
Não estou dizendo que vai fazer A, B ou C ou determinada coisa específica, mas nós não somos. Nós somos também, pela misericórdia de Deus, transformados. Então todos nós podemos dizer que somos restaurados de inúteis para úteis. De simplesmente criaturas para filhos de Deus novamente, através do Evangelho. Né? Isso não torna fácil, irmão Marcelino, né? Essa postura de, puxa vida, quando a gente sabe do histórico, será que dá para confiar? Mas aí é porque a gente sabia o que a gente não sabe. Né? Poderia ter alguém ali muito menos confiável que Onésimo, mas que ninguém sabia o que tinha feito, e aí não traz desconfiança. Né? Então é algo para a gente pensar também, né? Deus é capaz de transformar. Essa é a verdade. Até porque Ele me transformou. Até porque Ele te transformou. Então Ele é capaz. Ele é capaz de mudar a pessoa. Né? Então, pois é. Ele é citado, né? Estava falando dele. Você vê o testemunho de Paulo aí, e vamos dizer, né, da franqueza, um testemunho de peso, né? Se fosse qualquer um que falasse, mas será mesmo, né? Mas não, é Paulo que está falando, e ele tem essa, como é que eu vou dizer, essa confiança, né? Por ser quem ele era, né? Um servo tão destacado de Deus aí. Fala, Dago. Claro. Verdade, bem lembrado. É, é. Imagina, né? Que medo. É. Sim. É verdade, irmão Dago. Interessante esse ponto de vista. Eu não tinha pensado, não, e não tinha visto nada disso. Mas interessante. Eu vou falar, não sei se dá para ouvir aí no microfone, mas o irmão Dago está falando do próprio exemplo de Paulo, né? Quando Paulo se converteu, o pessoal ficou desconfiado também. O quê? Aquele homem mata lá, manda matar, não vou lá não, né? O que vai acontecer? Será que ele se converteu mesmo? Será que ele teve um encontro? Como é que tá esse negócio aí? Então ficaram com medo dele. Ele passou pela mesma situação, bem interessante. Né? E tinha se convertido, né? Não aconteceu nada. Ele teve uma mudança, teve um encontro com Jesus verdadeiro e se converteu. Então, legal, bom ponto de vista aí. Obrigado, irmão Dago, pela aí. Obrigado, irmãos, né? Irmão Luiz, irmão Pastor Paulo, irmão Marcelino. É sempre bom nós trocarmos ideia aqui, contribuirmos, né? Seguindo, então, no versículo 12, Paulo diz: Eu o enviei com os meus mais íntimos sentimentos de volta para ti. Então, Paulo aqui está pegando pesado, né? Com Filemão ali. Olha, isso aqui envolve sentimento, isso aqui envolve amor mesmo. Eu estou te mandando ele com todo o meu sentimento, aí crendo que você vai recebê-lo aí, bem, né? Não mais como um criminoso, um escravo, alguém que te fez mal. O meu coração. Paulo está usando ali a mim. Puxa, é forte, né? Muito contundente aí a forma como Paulo fala. Irmão Marcelo, é fé, né? É uma coisa muito interessante. É. E aqui ele ia, pelo que a gente pode entender, é receber dentro da casa dele mesmo, né? É fazer parte ali do círculo de pessoas que ia estar ali com ele, né?
Irmão, que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Para que a gente possa poder contemplar, né? Essas regenerações, ainda quando muitas vezes a gente não consegue, né, crer e confiar, mas, né, através do Espírito Santo, que ele possa nos colocar esse amor tão grande, né? Como Jesus pede que a gente tenha, para que essas coisas possam passar, né? Não é fácil, não é fácil. De maneira nenhuma eu estou julgando o Senhor também, mas é um desafio para nós, né? É um desafio para nós, com certeza. Por isso nós estamos aqui hoje falando desse assunto, para que a gente possa refletir e praticar e mudar aquilo que talvez pensemos, né? E aqui, irmãos, eu acho que também para nós, ainda mais um ponto aqui no 12, não é bom quando nós temos essas pendências, né? Como tinha aqui entre Paulo e Onésimo. Por isso que eu disse que quando Paulo está fazendo essa, vou chamar de reconciliação aqui, né? Está promovendo essa reconciliação, usando os princípios bíblicos para fazer isso, na verdade ele está ajudando os dois, porque ele está querendo que Onésimo seja recebido, e possa também acertar a sua vida, né? Não ficar com medo de Filemon, não ficar com medo do que vai acontecer, mas também de Filemon de resolver essa pendência aí. Com certeza, né? Filemon era um homem de Deus? Era, mas aqui nós somos humanos, talvez ele ainda lembrava daquilo, fala, poxa vida, aquele moço estava aqui, fez isso comigo, foi embora, sumiu, não sei o quê, não sei, ele sabia do paradeiro, a Bíblia não dá essa informação. Mas o problema aí está dos dois lados, né? Um de receber o perdão e o outro de perdoar. Poder se reconciliar e tirar esse sentimento ruim também que poderia estar atrapalhando, né? Então, também, às vezes a gente tem alguma situação talvez parecida com essa, e isso às vezes pode até tirar a nossa paz, né? Se nós não resolvemos, não vai lá e conversa, pede perdão, acerta as coisas. É uma orientação de Paulo aqui, não deixar as coisas ficarem rolando e mal resolvidas. Muitas vezes a gente tem que resolver. Às vezes a gente tem que tocar na ferida. Não era fácil para Paulo fazer isso aqui. Teve uma importância tão grande que hoje nós estamos aqui falando. É uma carta. Uma carta praticamente para uma pessoa. E hoje nós estamos aqui aprendendo com ela. Fugitivo. Conheceu na prisão? Talvez estivesse. É. Não, e pelo que eu li, e parece que pelo direito romano lá, ele podia ser morto, podia ser chicoteado, podia ser, acho que, mandado embora. Eu li, aí desculpem se eu estiver errando aqui, talvez até crucificado. Por punição mesmo pelo crime, né? Pelo que ele fez. Então talvez ele tinha medo aí, porque e agora? Eu vou todo bonzinho lá pedir perdão e ele me prende, me bate, me faz alguma coisa comigo. Ele não sabia qual seria a reação de Filemon, né? Por isso Paulo está aí de novo fazendo esse papel aí, né? Tão importante na vida dele aí. 13. Eu até que gostaria de retê-lo comigo. Ó. Aí, mais uma prova de Paulo falando, ó, eu confio nesse rapaz aí, eu queria que ele ficasse aqui comigo. Para que, como teu substituto, ele me servisse nas prisões do Evangelho. Tem até mais um ponto aí, né, da relação entre Paulo e Filemon. Mas por que Paulo não fez isso? Mas eu nada quis fazer sem a sua opinião. Então, Paulo, de certa forma, ele está até demonstrando um sentimento aí de uma questão até legal, não só com relação a essa amizade, o amor com Filemon, em quem ele confia, em quem ele quer resolver a situação,
mas talvez essa obrigação. Ele era um escravo lá do Filemão, então ele tem que resolver isso. Eu não posso segurar ele aqui, essa situação vai ficar ruim, mal resolvida. Talvez até por questões legais. Então, Paulo, além de tudo, Paulo está preocupado também em cumprir aquilo que era certo. Fazer aquilo que era certo. Mais uma lição para nós, né? Fazer o que é certo. Então, vou repetir. O 13 e o 14. E eu até que gostaria de retê-lo comigo, para que, como teu substituto, ele me servisse nas prisões do Evangelho. Mas eu nada quis fazer sem tua opinião, para que tua bondade não fosse como que por obrigação, mas sim de livre vontade. Paulo, ele está usando, né, toda essa persuasão, no sentido de que é o amor, é o perdão, eu te peço, né, com carinho, eu estou te mandando aqui com todo o meu sentimento. Então, e ele está falando, né, no 14 ele fala de novo, não quero que você faça isso por obrigação. Que eu até poderia pedir isso, mas eu quero que você faça isso de boa vontade. Eu quero que você entenda o que você está fazendo e faça. E aí, irmãos, quantos de nós temos o nosso próprio senso de justiça? E Paulo aqui está falando sobre isso com Filemão. Muitas vezes, perante o meu senso de justiça, eu acho que eu estou sendo justo. Então, talvez, não estou aqui, quem sou eu para julgar Filemão, mas vamos supor que Filemão fosse por rigor da lei. Talvez ele fale, não, eu estou cumprindo o que é a lei. Eu estou dentro do meu direito. Eu estou sendo justo com o Onésimo. Mas aí vem o lado da misericórdia de Deus, do amor de Deus, que diz, ainda que ele mereça ser punido, não faça isso, porque agora ele é uma pessoa diferente. E de novo, irmãos, isso não aconteceu com a gente? Nós não merecemos a salvação. Nós não merecemos Jesus ter morrido por nós. Mas ele morreu. Nós não merecíamos o perdão, mas ele perdoou. Então, Paulo está usando esse lado, esse amor, né? Filemão, você foi perdoado também. Ah, mas eu não roubei, mas você fez outras coisas. Você não merecia de qualquer forma. Então agora recebe ele aí, como se ele fosse um justo, como se ele fosse uma pessoa que merece perdão, e não para que ele seja punido. E aí continua. Porque talvez por isso que ele tenha se separado de ti por algum tempo, para que tu recebesse de volta para sempre. Olha que interessante, né? Foi da vontade de Deus isso aí, foi uma providência divina. Ele se afastou. Vocês talvez, né, não sei, mas o que dá para entender, não se viram, não resolveram isso, talvez para que agora vocês pudessem se receber, isso ser para sempre. Para sempre, aí o que quer dizer? Não sei se tem a tradução diferente, pastor Paulo. Para sempre. Mas esse para sempre é para sempre mesmo? É, porque envolve a eternidade. E aí nós vamos ficar juntos lá no céu, lá, né? Ou seja, é o para sempre aqui, para que ele fique com você agora aí tranquilo, sem nenhum problema, e na glória, né? Para sempre. Que interessante, né, irmãos? Os caminhos de Deus, né? As providências divinas. Muitas vezes a gente não entende as coisas. Não sei, vou de novo aqui, irmãos. Estou pensando aqui, estou imaginando, né? Talvez Deus não permitiu que eles se encontrassem mesmo. Antes disso. Por quê? Porque não ia dar certo. Esse não era o plano de Deus. Deus tinha um plano na vida do Onésimo também. Tudo aconteceu no momento certo. É.
meu erro não é eu, né? O meu é porque isso, porque eu tive que fazer. Porque... É verdade. É. É o outro. É. Os outros. Né? É só. Sim. É mais fácil, né, pastor Paulo? É. 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 Cristo vive em mim. É. Aprender. É. Só para contextualizar, o pastor Paulo está dizendo, né, que muitas vezes é muito mais fácil, resumindo, né, nós acharmos os erros dos outros, mas para os nossos a gente tem boas desculpas e muitas vezes conseguimos dizer que fizemos errado, mas damos 1000 motivos para ter feito isso errado. Né? Mas os erros dos outros é mais fácil da gente apontar, né? Até naquela lição, né, eu me lembro de um estudo passado aí dos suportai-vos, né? A gente fala, mas aquele irmão é chato demais, não consigo, né? E o suportar é aguentar mesmo, né? Suportar-vos uns aos outros. Mas e aí? Mas e eu também? Não tem dia que eu também não tô bom, não tô muito legal, não tô chato, não tô cri-cri? Não tem jeito. Todo mundo tem seu dia. Mas de novo, né, pastor Paulo? Nós só vemos os dos outros, os nossos a gente não vê. E aí vai aqui piorando a situação para Filemão, né? Vai receber aí, né, 15, então, vou repetir. Porque talvez por isso que ele tenha se separado de ti por algum tempo, para que tu o recebesses de volta para sempre. Não mais como a um servo, mas sim mais que um servo, como a um amado irmão, especialmente para mim, e muito mais de ti, tanto na carne como no Senhor. Aí, de novo, Paulo já põe, ó, para você não querer pôr qualquer desculpa aí, pensa no Senhor. Estou falando de mim, estou falando de você, mas isso aqui é no Senhor. Pensa com a cabeça de Cristo. É isso mesmo. Então é para receber, mas não mais como um escravo, como um servo, é para receber como alguém amigo, irmão, alguém da igreja. Alguém que se converteu ao Evangelho, alguém que faz parte agora do corpo de Cristo. Não dá para diferenciar. Né? É corpo, é corpo. Acabou, tem que ser recebido dessa maneira, né? E Paulo vai além. 18. E se ele fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu pago. Né? Se a sua preocupação é alguma coisa talvez financeira, algum prejuízo aí, coloca na minha conta. E eu, Paulo, da minha própria mão, né, 19, o escrevi, eu pagarei, para eu não te dizer que tu me deves a ti mesmo. Aí é Paulo dar aquela cobrada, né? Faz, ó, como é que fala na tradução, pastor Paulo, na corrigida? Te deves. Mais ou menos assim, você deve sua vida a mim, porque fui eu que preguei o evangelho para você, senão você estaria na mesma situação do Onésimo. Antes. Foi isso. Fazendo um trocadilho, e foi isso que ele quis dizer. Você não era diferente dele. E fui eu que preguei para você. Lógico que Paulo não está falando que ele salvou. Nós conhecemos Paulo, né? Mas ele foi o canal que Deus usou para salvar a vida de Filemão, assim como usou agora para salvar a vida de Onésimo. E aí Jesus fez isso. Né? Covarde. Mas então, e isso, o Marcelo está falando, né, de Pedro aqui, que traiu Jesus, e depois Jesus questionou sobre se ele o amava, e
E de novo, né, as pendências. Jesus foi lá tratar isso com ele, porque ele sabia que isso tinha que ser tratado, que isso ia fazer mal para Pedro. Ele não quis deixar a situação, né? Estamos falando do Senhor Jesus, né? Ele tinha que tratar esse assunto. Ele tratou com Pedro diretamente. Né? E acho que pior ainda, pastor Paulo, nele mesmo, né? Porque imagina ele ter demonstrado todo aquele fervor, toda aquela coisa por Jesus e depois fazer isso, ele ia se sentir muito mal, indigno, né? Envergonhado daquela situação. Né? E aí o Espírito Santo, com certeza, tratou isso em Pedro também. Né? Toda essa situação, e Jesus se preocupou com isso. Fala, Dago. Eles não entenderam nada, né? Eles não sabem o que eles estão fazendo. É só Deus, né, irmãos? Na nossa vida é para ter misericórdia de nós. Nós somos muito pequenos, muito dependentes, muito falhos, né? Deus tenha misericórdia de nós aí. Indo para o final aqui, assim, irmão, que eu tenha algum benefício de ti no Senhor, alivia meus sentimentos no Senhor, ou seja, não me faz, né, me sentir mal, me ajuda aí, ajuda o meu irmãozinho Onésimo, aí com certeza eu vou ficar muito, muito feliz com isso. Tendo confiança de tua obediência, eu te escrevi, sabendo que tu farás ainda mais do que eu digo. Agora Paulo jogou uma responsabilidade aqui enorme, né, em cima de Filemão. E, irmãos, eu li um pouquinho uns comentários sobre esse versículo aqui, e o irmão falava uma coisa interessante, né? Às vezes, a opinião dele, eu acho que faz sentido, né? Do irmão, não me lembro o nome, infelizmente. Às vezes a gente acha que fazer um pouquinho já tá bom, fazer mais ou menos assim já tá bom, né? E o irmão fala, eu creio que o sentimento de Deus para conosco, mesmo sabendo da nossa situação, é que a gente faça mais. É que a gente faça mais. Muita gente acha que está fazendo muito, mas não dá, não tem como fazer muito. Então, sempre tem mais que a gente possa fazer. Então, se eu acho que eu estou fazendo muito, se eu acho que estou fazendo bem, se eu acho que sou um exemplo, esquece tudo e saiba que nós temos que fazer ainda mais. Porque por mais que a gente faça, vamos ser considerados o quê? Servo inútil. Aí, voltou o inútil aí do Onésimo aí. Então não existe limite, né? Não existe limite. De novo, que o Senhor tenha misericórdia para que a gente possa ir além, para que a gente possa, através desses ensinamentos, pensar além, ir além daquilo que nós podemos fazer e sermos melhores no Senhor, né? Sermos melhores para Deus e não para que outros vejam ou para que outros nos elogiem ou coisas assim, mas sim porque isso é algo que devemos fazer porque já recebemos muito troca. E aí vem, né, mais alguns versículos só para a gente fechar o capítulo, nós vamos ler aqui. E enquanto isso também me prepara um lugar para eu ficar. Né? Aí a fé de Paulo também, né? Quem sabe logo eu não estou aí com você. Essa é a minha esperança. Eu espero que por vossas orações eu seja entregue a vós. Eu espero que através das orações de vocês eu possa sair aqui da prisão e estar com vocês. Saudam-te Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja
com o vosso espírito. Amém. Irmãos, tem muita coisa, né, aqui. Nós vimos aqui essa carta curta e simples e muito específica, né, muito direcionada aqui para um caso específico, nos traz tantas coisas para nós pensarmos, né? Pensarmos no poder de transformação que Deus tem. Pensar nos caminhos que Deus traça nas nossas vidas. Muitas vezes para nós pode parecer estranhos. Pensar como o Senhor espera que nós demonstremos o amor que nós recebemos dele para outras pessoas. Não julgando, não considerando muitas vezes erros passados, mas crendo que o Senhor transforma, o Senhor é capaz de mudar. E com certeza o Senhor se agrada quando nós espalhamos esse amor, né? Espalhamos esse sentimento, muitas vezes pela nossa justiça própria, por aquilo que achamos que é justo, nós acabamos sendo injustos. Nós não estamos seguindo aquilo que está na palavra de Deus, nós estamos seguindo aquilo que nós achamos que é justo, que nós achamos que é certo, e que muitas vezes até perante a lei pode ser, talvez, desde que não seja ilegal, é claro, né? Temos que seguir a lei, mas muitas vezes não é o rigor da lei, mas é sim a misericórdia de Deus, né? Não é o rigor daquilo que eu acho que é certo, mas a misericórdia que vai me abrir os olhos, né? O Espírito Santo vai me abrir os olhos para que eu faça o que é certo, para que eu veja na palavra de Deus o que é certo e possa colocar isso em prática. Para nós encerrarmos aqui, até um pouco mais cedo, ainda são 13 para as 9. Filemão recebeu o Onésimo lá? O que aconteceu, irmãos? Dá para saber ou não? Pelo menos a carta aqui não é conclusiva, né? E realmente não existe um indício de que... o Luiz citou lá, Paulo chamando Onésimo de filho e tal. A gente não sabe se isso provavelmente foi até antes, né? Isso acontecer. Mas agora, isso também não justifica a gente dizer, não, eu acho que Filemão não recebeu não, acho que ele ficou com medo, acho que não, seria especulação pura, né? Não vale a pena a gente pensar nisso. O que vale a pena, nossa, com certeza ele recebeu, né? Por todo aquilo que já foi, inclusive, testemunhado sobre a vida de Filemão e todo esse empenho de Paulo com todos esses argumentos tão amorosos, né, que ele teve aí com relação à vida de Onésimo e à vida de Filemão também. Então, eu creio sim que ele recebeu, né, que ele acolheu ali a Onésimo e com certeza a vida de Onésimo e a vida também de Filemão foram impactadas e influenciadas e talvez até mudadas ainda mais dali para frente por causa dessa situação. Diga, irmão Luiz, perdão. Ira, exatamente. Como estava escrito, né? É isso que nós temos que crer, irmãos. É isso mesmo. Deus não colocou essa história. Eu até li que no século IV, se eu não me engano, alguns tentaram negar, né, que essa carta fosse uma carta de inspiração divina, mas isso foi totalmente refutado, né? E o quanto ela traz de ensinamentos profundos numa situação única e tão particular para as nossas vidas, para o nosso crescimento espiritual, e podemos até alguns comentaristas falam de todo até um lado social dessa carta aqui.
pagasse. Puxa, que rigor, né? Deus não nos julgue com esse mesmo rigor, né? Com certeza não vai julgar. Deus é misericordioso, né? Mas irmãos, eu acho que o Espírito Santo, se eu puder agora fazer uma conclusão aqui, que o Espírito Santo nos dê essa capacidade. Eu acho que uma coisa muito importante para nós, e é difícil demais, é a empatia, né? Ou seja, é se colocar no lugar do outro. E eu vou dizer, eu já passei várias situações na minha vida, várias. Eu não vou saber aqui enumerá-las, de maneira nenhuma, em que eu critiquei alguém, ainda que fosse na minha mente, não falasse para ninguém, mas quando eu passei pela mesma situação, eu fiz a mesma coisa. E eu só não sabia disso porque eu não tinha passado. Eu não tinha passado por aquela situação. Uma delas, eu falo com certeza, ser pai. Porque não existe nada, ninguém melhor a julgar a um pai do que alguém que não é pai. Porque quando você é pai, a coisa muda. Educar os filhos dos outros é fácil, resolver o problema dos filhos dos outros é fácil. Agora, quando vem o seu, aí a coisa é um pouquinho mais complicada. Então, isso prova que nós não devemos mesmo julgar, porque não dá para saber. Eu sempre digo isso, a frase "se eu fosse você", ela realmente não existe, porque você não é. E como você não tem todo o contexto para julgar. Não tem, não adianta. Você pode dar conselho com o maior carinho do mundo, mas nós nunca vamos saber o que é estar na pele do outro. Isso é impossível saber. E por isso que eu digo que o Espírito Santo tem que ter misericórdia, para que a gente possa, de alguma forma, já que a gente não consegue julgar, a gente possa ser misericordioso também. E a gente não sabe o que a gente vai passar lá na frente. Talvez a gente lembre e fale, puxa vida, né? E aí fica bem legal, Dago, o seu exemplo aí com relação a Paulo, né? Poxa, ele passou por essa desconfiança também. Ele passou, e com certeza, eu imagino, não foi só uma vez, porque a Bíblia relata ali uma situação. Mas Paulo era conhecido, talvez ele tenha passado mais vezes ainda essa situação de, peraí, Paulo, aquele lá é Paulo? Não, vamos embora, vamos correr daqui que vai matar. Não, ele não vai fazer nada, ele se converteu. E é por isso que é difícil realmente nós julgarmos. Então, se julgamos, seremos julgados, né? Então, não devemos julgar, e o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Obrigado, irmãos, pela atenção. Obrigado pela oportunidade, pastor Eli, aí, de poder contribuir um pouquinho. Espero que a palavra de Deus continue falando aí aos nossos corações. Amém.